Salmo de número 92. E como eu disse, domingo retrasado, domingo passado e esse domingo, nós estamos enfatizando a importância da gratidão, da consagração no coração daqueles que amam a Jesus. E nós estamos nos preparando porque nesse próximo final de semana, sábado e domingo, nós vamos oferecer uma festa de gratidão ao nosso Deus. É uma festa que tem só um homenageado. É uma festa que só tem um que haverá de receber toda a glória, todo o louvor, toda a honra, que é o Deus a quem nós servimos. E eu creio que será um tempo muito valioso. Por isso nós precisamos sim preparar o nosso coração, o nosso entendimento, não é? Para entender o que a palavra de Deus quer dizer para nós quando diz que nós devemos ser gratos a Deus. Como isso se processa na nossa vida. Mas a vida cristã não é só entendimento. A vida cristã, tudo que é verdade em Deus precisa descer para o coração. Então, além de entender, nós precisamos que o nosso coração se inunda com essas verdades. E isso acontecendo, aí o que nós fazemos com as nossas mãos, com os nossos lábios, com os nossos pés, irá naturalmente fluir desse entendimento e disso que tomou a nossa alma. Por isso, com o coração muito aberto, acompanhe aí a leitura do Salmo 92, aqueles que estão nos acompanhando também pela internet, com o espírito assim desejoso de ouvir Deus falar com você nessa noite. Assim diz a Escritura Sagrada: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos por todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Amém. O que aconteceria com você se chegasse uma notícia para você nesse momento, que um parente distante seu resolveu te dar uma herança de $1 milhão? Qual seria a sua reação? Como você reagiria diante dessa notícia? Eu acho que a maioria de nós daria um salto, né? Alguns iriam falar glória a Deus, outros ficariam mais contidos, mas com certeza você ia ficar muito feliz, hein? Já pensou $1 milhão caindo na sua conta hoje à noite, amanhã cedo, você ia ter muito trabalho para fazer, né? Pagar tudo quanto é conta, já pensar onde você ia investir o resto, como a sua vida ia mudar e assim por diante. Mas é interessante que mais ou menos por volta dos anos 40, um camarada recebeu essa notícia e sabe o que ele fez? Em relação ao parente distante que deixou para ele $1 milhão, ele xingou. E xingou muito, ele ficou muito bravo com essa notícia. Porque o seu parente, um camarada chamado Andrew Carnegie, era um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Ele era um bilionário, um homem de tantas e tantas posses, da siderurgia americana, ali na virada do século XIX para o século XX, e as primeiras décadas, então, do século XX.
Então, o que aconteceu com aquele parente distante? Ele pensou assim: ele era tão rico, como ele deixou para mim só $1 milhão? Entende por que ele xingou? Mas esse grande empresário chamado Andrew, ele tinha a seguinte visão. E é por isso que ele não deixou não deixou mais para o seu parente. Ele dizia o seguinte: o homem que morre rico morre desonrado. Parece uma coisa doida, não parece? O homem que morre rico morre desonrado. Então ele tinha a seguinte tese: aquele que muito ganha, ele precisa deixar uma herança para a humanidade. Se de algum modo aquela pessoa se tornou muito rica, ela precisa abençoar o mundo. Ela tem uma dádiva na sua mão pela qual ela deve abençoar o mundo. Então o que ele fez? Ele pegou a maior parte de toda a sua riqueza e, por exemplo, só bibliotecas, ele construiu 280 mil bibliotecas nos Estados Unidos. Criou várias fundações com a sua riqueza. Inclusive, uma delas continua existindo para promover a conciliação entre povos em guerra. E deixou $1 milhão para o parente dele, mas o parente ficou muito bravo. Quando eu li essa história, eu pensei assim: gente, como é o nosso coração, não é? Como é o nosso coração? Como às vezes, mesmo diante de uma grande bênção, de um grande feito de Deus, nós temos dificuldade de sermos gratos. Porque nós olhamos o quanto, de repente, outros parecem ter recebido. Como o outro tem sido beneficiado. Como o outro tem sido coberto de determinadas bênçãos. E nós imaginamos: tudo bem, Deus, isso é uma coisa muito boa. Mas olha como o Senhor está abençoando tanto mais os outros. Quantas vezes a gente corre o risco de pensar e de ver assim? E aí $1 milhão vira nada para a gente. A gente quer xingar Deus. Quantas vezes nós olhamos para o que Deus pode fazer e nós pensamos: por que o Senhor não faz mais, Deus? Por que o Senhor não realiza mais do que o Senhor tem realizado? Deus, por que o Senhor não faz aquilo que eu quero? E é claro, nasce um pensamento lógico em nós. Se Deus é todo-poderoso, se Deus é o Senhor dos céus e da terra, por que Ele não pode fazer mais ainda por mim? E tudo isso faz de nós pessoas profundamente ingratas. E o texto que nós lemos começa dizendo: bom é render graças ao Senhor. Ou como nós lemos na nossa versão: como é bom render graças ao Senhor. E aqui eu quero levantar algo que precisa marcar o seu coração nessa noite. Quando nós olhamos para o outro, e nós nos comparamos com o outro e nos sentimos menos abençoados, menos alcançados pelo favor de Deus, ou quando nós olhamos para Deus e achamos que Deus deveria ter feito mais em nosso favor, e a gratidão sai do nosso coração, dando lugar à murmuração, dando lugar realmente à atitude nossa de incômodo, de insatisfação, nós perdemos algo extremamente precioso, porque como é bom render graças ao Senhor. Como é bom render graças ao Senhor. É interessante que, se você olhar no hebraico, na língua original do Velho Testamento, não existe a palavra gratidão. Não existe a palavra gratidão. Como acontece em textos como esse que nós acabamos de ler, as palavras do Velho Testamento que apontam para a gratidão é a palavra iadá e a palavra berek. E o sentido dessas palavras é o sentido de aclamação, é o sentido de testemunho dos feitos, é o sentido de louvor. Ou seja, se você olhar para o Velho Testamento, gratidão se traduz em louvor. E louvor é a expressão da gratidão. Ou seja, as duas ideias estão profundamente conectadas. Ninguém louva a Deus se não é grato.
Entende isso? E ninguém, de fato, também vai ser agradecido se ele não tem louvor no coração. Os conceitos, eles se misturam, eles estão juntos. Por isso nós temos entre os salmos os chamados salmos de ações de graças, como esse que nós acabamos de ler. São salmos que falam em você aclamar, em você testemunhar, em você louvar, em você declarar com a sua vida, com o seu canto, que o seu coração reconhece a bondade de Deus. E aí a Bíblia está dizendo, isso é bom, mas é muito bom mesmo. Como é bom render graças ao Senhor. Mas como eu disse, talvez o primeiro problema que a gente precisa resolver é, por que eu deveria ser grato? Por que eu deveria ser grato a Deus? E é interessante que esse salmo nos dá vários motivos para a nossa gratidão. Por exemplo, o salmista diz que ele está rendendo graças, ele está cantando ao Senhor por causa do amor de Deus, por causa do seu amor leal. E quando a gente para pensar no amor de Deus, há tantas e tantas expressões de que Deus nos ama, há tantas afirmações na Bíblia de que Deus nos ama e ama profundamente. Desde lá os profetas dizendo, olha, vocês são a menina dos olhos de Deus. Como o Novo Testamento nos lembrando, porque Deus nos amou, Ele enviou o seu Filho. E depois reforçando a nós a visão desse amor, dizendo que Ele nos amou antes da fundação do mundo e que nada pode nos separar do amor de Deus. E aí então o salmista diz, eu quero cantar para Deus, eu quero louvar, porque eu sou amado por Ele. Porque eu sei que Ele me ama. Isso gera motivação para que a gratidão se expresse em louvor, em adoração. Também o salmista fala da sua fidelidade, está aí no versículo 2. Senhor, eu canto ao Senhor. De manhã eu anuncio o teu amor leal, de noite a tua fidelidade. E a fidelidade de Deus é uma coisa tremenda. Aí talvez você se pergunte, mas Deus é fiel a quê? A que Deus é fiel? Se Ele é Deus. Deus é fiel àquilo que Ele mesmo empenhou. Isso tem aspectos que devem nos trazer grande consolo, e isso tem aspectos que devem nos trazer também grande temor. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus não tomará por inocente o culpado. Deus é fiel ao que Ele disse ou não, gente? A Bíblia diz, foi a promessa de Jesus, vocês não temam, o mundo odeia vocês, mas eu venci o mundo, então vocês vão vencer também. Ele é fiel a essa palavra? Ele é fiel a essa palavra. Então Ele é fiel tanto às advertências dEle, quanto é fiel às promessas que Ele nos fez. As duas coisas andam juntas, mas há uma coisa extraordinária que a Bíblia fala sobre a fidelidade de Deus. Lá em Timóteo a Bíblia diz assim, ainda que sejamos infiéis, o que Deus faz? Ele permanece fiel para conosco, porque não pode negar a si mesmo. Ou seja, por que nós deveríamos cantar e louvar a Deus? Porque a fidelidade de Deus, inclusive, não depende, não está condicionada, não está atrelada à minha fidelidade. Ele é fiel e permanecerá fiel por aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele já disse e pronunciou, porque passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor nunca passarão. E quando nós olhamos para essa fidelidade, esse amor de Deus, pode estar acontecendo o que for na nossa vida, nós podemos estar passando pelos problemas que forem, mas nós sabemos que isso é muito maior do que os nossos problemas, as nossas tribulações, as nossas perdas. É muito maior do que $1 milhão, ou toda a riqueza que aquele grande empresário tinha. Mas o texto também fala que a gente é motivado a adorar, a render graças por causa das obras do Senhor. Isso está aí no versículo 4. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos. E eu fico pensando em quem estava lá no Velho Testamento, dizendo isso.
que ele podia dizer das obras do Senhor? Ele podia olhar e ver como Deus formou um povo de uma mulher estéril. Ele podia olhar e ver que aquele povo foi escravizado, mas Deus levantou um libertador, e através de Moisés aquele povo se tornou livre. Ele podia lembrar dos fatos ocorridos, como por exemplo o mar vermelho que se abriu, o povo passou a pé. Ele podia lembrar de como Deus conduziu aquele povo pelo deserto. Ele podia lembrar da obra de Deus, quando Deus falou assim: se acampem ao redor de Jericó, para tomar a terra prometida, e vocês vão me adorar 7 vezes, e eu vou derrubar o muro de Jericó. E ele podia se lembrar: olha o que Deus fez. Ele podia se lembrar de como Deus venceu um grande gigante através de um rapazinho de 17 anos, ruivo, que nem dava conta de se segurar dentro de uma armadura, e Deus venceu aquele gigante, os filisteus, com uma pedra. Ele podia se lembrar de como Deus interviu tantas e tantas vezes na vida do seu povo. E do que nós podemos nos lembrar quando falamos das obras de Deus? O que nos diz o Novo Testamento? Diz que tudo isso era sombra. Se no Velho Testamento alguém dizia assim: é bom render graças a Deus, porque eu sei das suas obras e dos seus feitos, e o Novo Testamento diz: aquilo tudo, sombra. A grande obra chegou. Então o que nós temos para adorar? Que muito maior do que abrir um mar, muito maior do que derrubar um muro, muito maior do que destruir um gigante, muito maior do que libertar um povo, é Deus ter se feito carne, habitado no nosso meio, e ter encarado uma morte na cruz em nosso favor, para nossa redenção. Todo o resto é o quê? Sombra. Sombra. Então nós somos chamados, motivados a adorar, a louvar pelas obras de Deus. E porque agora, cobertos por essa obra de redenção em Jesus, nós temos a proteção e a justiça de Deus sobre nós. É como o Salmo termina: mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Então, quando você olha para esse salmo e você lembra que o sangue de Jesus foi derramado sobre você, de modo perfeito, purificando você de todo o pecado, de toda a condenação, e que a justiça dele então é perfeita, e você se vê como alguém agora lavado e redimido pelo sangue de Cristo, cujos pés estão sobre essa rocha, que é o próprio Jesus. Que motivos nós temos então para falar e proclamar e dizer da honra, da majestade e da glória de Deus? Temos todas as motivações que precisamos. Então é possível que muita coisa não esteja tão bem para você. Talvez haja muitos motivos para você reclamar, e principalmente quando você olha para outros que, ao seu ver, porque na verdade você não sabe, parecem mais bem-sucedidos que você. Que tentação, não é, irmãos? Que tentação para nós enchermos o nosso coração de murmuração e agirmos como aquele parente que diz: você tinha bilhões, como é que você deixa só 1 milhãozinho para mim? Quando recebemos muito mais do que qualquer riqueza que o mundo possa oferecer. Então nós temos todos os motivos para adorar, mesmo diante das situações complexas, difíceis, que possamos passar. E o que vai acontecer conosco se nós motivarmos o nosso coração, enchermos o nosso coração de gratidão a Deus e provar dessa coisa boa, que é despejar o louvor diante do Senhor? Que frutos isso vai gerar? O primeiro fruto é que você vai ser mais feliz. Ah, mas isso é uma grande verdade. Gente grata, gente que louva, gente que exulta a Deus,
gente que canta para Ele, gente que está no meio da tribulação, mas está dizendo assim: louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor merece toda a honra, toda a glória. É gente feliz. É gente feliz. Olha o que o Salmo diz, verso 4, que nós já lemos de novo: tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. E não tem uma coisa que impacte mais o mundo do que um cristão que canta de alegria no meio da adversidade. Você imagina você dentro de uma prisão fedorenta, lá do século I da era cristã. Você acha que cadeia é ruim hoje? Você imagina naquela época, com 2 camaradas com as costas todas rasgadas de açoite. Você pensa, 40 açoites mais um, meia-noite. E esses 2 caras parecem que são loucos, porque eles estão cantando. Estão cantando. Eu não sei que corinho ou hino foi esse que Paulo e Silas cantaram. Não sei se eles eram mais conservadores, gostavam de uma coisa mais clássica, eles gostavam de um corinho mais contemporâneo da época, não sei. Porque o segredo não estava tão necessariamente na letra e nem no som, mas na expressão do coração. Alegria diante de Deus em meio à perseguição, em meio a algemas. Isso é uma coisa tremenda. Como alguém pode reagir assim, apenas se ele olha para o que está acima da superfície, se ele vê o que está acima das circunstâncias? O problema é que nós olhamos demais para as circunstâncias que vêm e que passam, vêm e passam, vêm e passam. E às vezes perdemos o olhar das coisas mais profundas, mais tremendas da nossa vida, quem nós somos em Jesus, o que Deus fez por nós, o que é a nossa redenção, o que é a eternidade que nos espera. A gente deixa de olhar para a eternidade para olhar só para o aqui e o agora, e o nosso coração se enche com a maldade desse mundo. E nós nos desesperamos e não conseguimos adorar a Deus. Mas aqui o salmista diz: tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. Saber, relembrar nessa noite, por exemplo, que Jesus morreu por você, que a morte não pôde prendê-lo, que ele foi assunto aos céus, ele está sentado à direita de Deus, e a Bíblia diz, de onde intercede por nós. Será que isso não produz em você alegria? Será que isso não transforma as suas preocupações num cântico de louvor? Se isso não acontece, você precisa perguntar a você mesmo, então, que experiência você tem com Jesus? Se isso não tem impacto nenhum sobre você. Então gera alegria. Quando a gente aproveita a bênção de render graças ao Senhor, a vida é mais alegre. A murmuração sai da boca. O espírito de autocomiseração é vencido. Que espírito é esse, pastor? É um demônio? Não. Novo? Não, é o seu espírito mesmo. Espírito humano, de autocomiseração. Tadinho de mim, por que só comigo? E vai por aí. Aí você vence isso, é o contrário. Você diz: Senhor, em Ti, realmente eu sou como uma ovelha, às vezes entregue ao matadouro. Mas em todas estas coisas, Senhor, a Tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor. Você não é vencedor, não. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E aí seu coração se alegra. E aí qual outro fruto que a gente tem além da alegria? Quando a gente é motivado pelo amor de Deus, a fidelidade, suas obras, a sua proteção, nós também construímos a esperança.
E nesse sentido, há algo que nós precisamos entender, que só o cristianismo verdadeiro pode oferecer para o mundo, que é uma esperança viva e eterna. Como diz Pedro, lá na sua segunda carta: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos redimiu para uma nova e viva esperança no seu sangue. Olha só o que o Salmo diz. Como a gratidão a Deus renova a nossa esperança. Veja aí, verso 5. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Em outras palavras, quando somos gratos a Deus, além de nos tornarmos alegres, nós somos lembrados: se não der certo Lava Jato, se gente sair impune, se isso ainda fizer com que ímpios floresçam e prosperem, há um Deus que é juiz de tudo. Há um Deus cujos propósitos são eternos. Há um Deus que ninguém pode anular os seus decretos. Bem sei que tu podes, Senhor, como disse Jó, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse é o Deus que eu sirvo. Então o que eu tenho dentro de mim? Esperança. Tem esperança. Não esperança no mundo, não é uma esperança nos homens, não é uma esperança em mim mesmo, não é uma esperança na minha família, é uma esperança em Deus. E como diz as Escrituras, essa esperança não será confundida. A nossa gratidão a Deus renova a nossa esperança no Senhor. E nós olhamos para frente, e nós sabemos que mesmo que pareçam florescer como a erva, olha só que coisa tremenda, e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. E aí o verso 8 diz: pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Então aquele dia que diante de Jesus todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra irá dizer que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai, esse dia está chegando. E é nessa esperança que nós somos então levados ao futuro, a olhar para frente. Então veja só, não faça coro com os pessimistas. Nós estamos vivendo dias de desesperança e de murmuração. Você concorda comigo? Aí alguém chega perto de você e diz assim: Mateus, não tem jeito não, cara, esse mundo, tá vendo? Olha o jeito que esse mundo tá, não tem esperança, cara. Não tem jeito, esse país não tem jeito, nada tem jeito. Não faça coro com isso. Tem jeito. Mas que jeito? Que jeito tem para esse país? O jeito é Jesus Cristo. Você quer ver o país mudar? Não vai ser simplesmente com os processos que nós estamos vendo, não. Que Deus use tudo isso, mas verdadeiramente as coisas vão mudar se você tiver a esperança que eu tenho. Agora, se eu tenho essa esperança, como é que eu faço coro com o outro? Canto a lamúria com o outro. Perco a esperança plenamente como o outro. Significa então que a gente está esperando mesmo os homens? É neles que está depositada a nossa esperança? Não pode ser. Se é em Deus, e a gente começa a ver que Deus está agindo no meio de todas as coisas, nós renovamos a esperança como fruto da nossa gratidão. Além da vida ser mais feliz e da gente reconstruir a esperança, um terceiro fruto é que aí a gente tem uma fonte de renovação. Que coisa tremenda. Olha o que o texto diz, verso 10. Alguém que diz assim: é bom render graças ao Senhor. Aí ele diz assim, verso 10. Tu aumentaste a minha força, como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo.
Um coração que se rende gratidão recebe um renovo de Deus. E é um renovo tão tremendo, que é aquilo que você falava assim: eu não dou conta, Senhor, eu não vou conseguir suportar, Senhor, agora não dá mais, Senhor, agora a corda vai quebrar, Senhor, agora vai arrebentar, Senhor, não dá mais, Senhor. De repente Deus vem, porque o seu coração é grato, mesmo diante da sua fragilidade. Deus vem e derrama um renovo sobre você, que você se torna mais forte que um boi. Há pouco tempo, assim, há poucos dias, eu ouvi uma ilustração, inclusive lá no Congresso Nós Somos na Coreia, muito interessante. O pastor falou assim: olha, está aqui o celular, tem muitas funcionalidades, e eu ando descobrindo que celular anda fazendo coisas que a gente nem sabe. Está lá, a gente nem sabia que funcionava. Eu tinha um celular melhor do que esse, perdi. Quase todos que eu ganho, eu perco, né? Ou compro. Esse aqui eu já quebrei, aí o Rio que arrumou para mim. Mas o outro celular eu ficava impressionado. Nossa, tem que achar tal lugar. Vamos para a lista? Que lista, gente? Que lista? Que lista telefônica, né? Google, Educandar, não sei o quê, não sei o quê. Aqui está Educandar, não sei das quantas, papapá. Número tal. Quer ligar? Aí eu peguei um celular aqui da igreja, celular até simples. Entrei no carro, comecei a andar, e o celular começou a falar: número desconhecido ligando para você. Número tal. Aí, ué, mas que bicho é esse? Aí eu descobri que tem um mecanismo lá, que o celular descobre que você está dentro do carro, por causa do movimento do carro. Aí ele não chama, não é? Convencionalmente tocando, ele fala, para você não ter que pegar nele dirigindo. Coisa de louco, né? Vocês não acham, não, gente? Mas esse pastor falou assim: seu celular pode ter as funcionalidades que forem. Sem bateria, o que ele faz? Acabou a bateria, o que ele faz? Já aconteceu com você? Naquela hora H, você está precisando demais do celular, acabou a bateria. Aí o que ele resolve para você? Nada. Aí o que você faz quando isso acontece? Você só pode fazer uma coisa: gente, aonde que eu vou carregar essa bateria? Será que eu tenho um carregador no carro? E tem uns que a gente compra que vem do Paraguai, você põe, mas o trem não resolve, não funciona. Só vai voltar a servir quando tiver carga. Agora olha o que a Bíblia está dizendo. Que quando nós voltamos o nosso coração em gratidão a Deus, Deus nos renova, Deus nos dá uma carga tão profunda, potente, poderosa, que aumenta a nossa força como a do boi selvagem. É um óleo de novidade de vida. Derramar sobre mim óleo novo. E você que estava lá, 5%, 3%, 1%, 0%. De repente você agora levanta-se com força em Deus. Mas por onde que começa esse processo? Um coração que rende graças a Deus. Então esse negócio de agradecer a Deus é bom, gente, será? Como é bom render graças ao Senhor. E aí a gente tem essa força de renovação. E aí, por último, o último fruto é que, além da vida ser mais feliz, da gente renovar a esperança, da gente ser renovado naquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, a nossa vida começa a frutificar em áreas que a gente nem espera. Olha o que diz o verso 12: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto. Que está uma coisa interessante para quem já está ficando mais velho aí. Você pode aposentar do seu trabalho, mas no reino de Deus a Bíblia está dizendo que não tem aposentadoria. Rapaz, eu não ouço um glória a Deus, gente. O que é isso? Vocês estão querendo aposentar?
Está dizendo aqui, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. O que você acha que essa turma de cabelo branco aqui é tão bonito desse jeito? Tão cheio de vitalidade? Porque os anos podem passar, mas se você tiver um coração grato a Deus, você vai frutificar de várias formas no reino do Senhor. Deus vai usar você. Deus vai te dar visão daquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Por uma questão simples. Se você para e diz assim, gente, o que Deus fez por mim? Deixa eu parar para pensar no que Deus fez por mim. E você começa a ter uma visão, um vislumbre da obra de Deus por você. Como é que você fala assim? Vou ficar quieto. Eu vou ficar indiferente. Eu não vou pensar no perdido. Eu não vou me preocupar com as coisas do reino de Deus, quando o seu coração está tão cheio de gratidão e louvor. Ao contrário, o seu desejo é, Senhor, eu quero te servir até o último dia da minha vida. Pastor Billy Graham, maior evangelista do século passado, está nos últimos momentos de vida com câncer. Quando ele fez 65 anos de ministério, não é de vida não, 65 anos de ministério, ele disse isso, falou assim, olha, as pessoas ficam dizendo, reverendo, por que o senhor não aposenta? Por que o senhor não aposenta? E ele disse, o meu problema em me aposentar do ministério é que em nenhum lugar da Bíblia eu vi alguém que se aposentou. Com câncer, não consegue sequer sair mais de casa. Quando houve agora os ataques a Paris, ele escreveu uma nota à nação americana, que foi lida por milhares e milhares de pessoas naquele país e fora dele, frutificando, mesmo numa cama, morrendo de câncer com mais de 90 anos de idade. Isso que a Bíblia está dizendo é verdadeiro. Por que ele não pode se calar? Por que ele não pode fechar os lábios até que Deus o leve para si? Porque ele tem consciência do que Deus fez por ele. Então a gratidão no seu coração não lhe permite parar. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que se nós renovarmos a nossa gratidão diante de Deus, nós vamos renovar a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. Isso será uma fonte de avivamento espiritual para nós. Os motivos nós temos. Os motivos nós temos para louvar. Os motivos nós temos para adorar. Como nós vimos nessa noite. O Deus que nos ama, a fidelidade de Deus por nós, as obras tremendas de Deus, como Ele nos colocou nas suas mãos, nos fazendo seus filhos, e a justiça dele está sobre nós. E se nós olharmos, nós vamos desejar um coração grato, porque um coração grato gera tudo isso que nós vimos. Você vai ser mais feliz. Você vai ser muito mais feliz. Você vai ter esperança em Deus, não nesse mundo. Você vai ter uma fonte de recarga, de renovação. E em Cristo Jesus, sua vida não vai deixar de frutificar. Você vai continuar frutificando por toda a sua vida.